esforço, mesmo aí trabalhando, conectado, participando aí com a gente do culto. Aleluia. Bom que cada um está aí participando, prestando um culto para o Senhor nessa noite. Eu quero começar falando lendo com vocês uma palavra que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se você quiser acompanhar, senão você só presta atenção na minha leitura. 1 Tessalonicenses não é um livro rápido para se achar, quem não está muito habituado em manusear a Bíblia, mas se você estiver manuseando uma eletrônica, aí vai ser rapidinho. Muito bem. Quero dizer para vocês que nessa noite a gente também tem uma novidade no nosso culto. A gente não está falando só para nossa igreja local em Ritmo, mas nós estamos falando para muitas pessoas que de uma certa forma se conectarem conosco nessa noite através do Instagram ao vivo. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa chegar na vida das pessoas e abençoar, né? Esse é o nosso propósito. Nós estamos avançando, estamos crescendo, estamos orando para isso, para que Deus conduza-nos, né, naquilo que a gente precisa fazer, passo a passo, para que Ele seja glorificado. Esse seja sempre o propósito e a motivação do nosso coração. Tudo isso foi um tempo para você conseguir achar esse livro, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, diz assim: além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Andar e agradar a Deus. Andar e agradar a Deus. Assim andai. De que forma? Agradando a Deus. Para que continueis a progredir mais e mais. Aqui está uma receita para progredir. Agradar o Senhor. Versículo 2. Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Muitas vezes você pergunta, qual que é a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Sobre santificação. A gente vem falando sobre a salvação, sobre o processo da salvação, algumas coisas que acontecem no processo da salvação, e hoje nós vamos falar sobre a santificação. O que é a santificação? A santificação nada mais é do que a continuação da obra de salvação que Deus fez na vida de uma pessoa. Isso é a santificação. É dar continuidade naquilo que Deus iniciou. Por isso que a gente vê um outro texto, se você quiser abrir e acompanhar, e quem for rápido e abrir rápido pode ler, 1 Pedro. No capítulo 1, versículo 15 e 16. Você que está acompanhando, peraí, Bia, deixa eu dar um recadinho aqui. Você que está acompanhando no Instagram, quiser convidar outras pessoas para participar conosco, fique à vontade.
Essa é a Family Room Church. Tá ficando moderno, você tem que falar assim, clica no aviãozinho. Clica no aviãozinho, minha esposa aqui está me ajudando. Clique no aviãozinho e faça uma viagem fantástica. Esta é a Family Room Church, entre e fique à vontade. Vamos lá, Bia, vamos ler o texto da palavra do Senhor. Versículo 15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então, olha só. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, talvez você saiba que você deve ser santo. Agora, no dia a dia, que é o complicado, às vezes a gente se perde nessa santidade. A gente perde a oportunidade de se santificar. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se santifique, como nós lemos. Então, por que a gente se perde? Por que a gente fala bobagem? Por que a gente faz coisas, ou faz brincadeiras, ou lê coisas, ou vê coisas que afetam a nossa santidade? Quando a gente perde a comunhão com Deus, o que é a comunhão com Deus? Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Tem alguma coisa a ver com se conectar com Deus? Durante o seu dia, qual que é o momento que você se conecta com Deus, que você ativa a sua comunhão com Deus? À medida que você tem comunhão com Deus, você se santifica. Você fortalece mais o seu espírito do que a sua carne. Agora, quando você perde a comunhão e você só busca a comunhão quando você vai à igreja, fica muito fácil você perder a sua santidade. Você deixa de lado a santificação. E o que a Bia acabou de ler é que nós devemos ser santos. Aquele que nos chamou, quem nos chamou? Deus. Deus, ele é o quê? Santo. Se Deus é santo, ele te chamou, por que você vai ser diferente dele? E como é que você vai expressar a imagem e semelhança dele se você não tem santidade? É ruim. É ruim. E entenda uma coisa. A santificação faz parte da nossa vida cristã e do nosso processo de salvação. Deixa eu ver se eu acho um texto. Eu não anotei a referência. Mas Deus fala assim, talvez eu encontre aqui, eu me recorde. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aonde começou a boa obra? Alguém me responda, por favor. Quando começou a boa obra na sua vida que... Não vou dar mais dicas. Quando começou a boa obra de Deus na sua vida? Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador? Esse foi o momento que Deus iniciou a boa obra. Isso foi bom que aconteceu na sua vida. Esse momento que gerou um arrependimento, relembrando um pouco sobre o processo da salvação, gerou o arrependimento, o reconhecimento de que nós éramos pecadores e a gente
precisava resolver isso, porque a gente tinha um problema com Deus. A humanidade tem um problema com Deus e ela não sabe. Mas a sentença e a ira do Senhor vai vir sobre a humanidade, porque isso já está determinado. Nós precisamos consertar. E quando a gente enxerga isso, que a gente precisa se reconectar com Deus, e a gente se arrepende dos nossos pecados, inicia a obra na nossa vida. É nesse momento. Depois que a gente se arrepende, há um processo de regeneração em nós, a nossa natureza velha ela fica de lado e Deus coloca uma natureza nova agora, a natureza de Cristo em nós. A gente se converte, ou seja, as coisas que a gente deixava, que desagradava a Deus, a gente não comete mais. Esse é o processo de conversão. Então, nesse processo todo, existe o processo da santificação. E antes da santificação, uma vez que a pessoa é regenerada, ela recebe a justificação de Deus, ou seja, você recebe uma posição. Agora, você tem uma marca. O mundo espiritual reconhece quem você é. Você é diferente. Você é diferente. Você tem... Cristo está em você. Deus, ele, através de Cristo, ele te justifica. Por isso que você não vai... você resolveu o seu problema com Deus. Por causa de Cristo, que te justifica. Quando Deus olha para você, ele não vê você. Ele vê Cristo. Então, isso é extraordinário. Agora, o processo da salvação, Deus iniciou a boa obra e ele há de concluir até a vinda de Cristo. O que isso significa? Que a boa obra que ele iniciou não é para você pegar a salvação e colocar debaixo do braço. Não é para você pegar a salvação aqui, ó, pôr e andar. Isso, e você não se preocupar com o que vem nesse processo seguinte, desse momento que você adquiriu a salvação, que é a santificação, é você se tornar santo. É você se tornar santo. Vamos ler 2 textos para justificar esse processo aí, entendermos melhor esse processo de santificação. Gálatas 4,19, outra pessoa abre em 1 Coríntios 6,17. Gálatas 4,19, quem achou pode ler. E outra pessoa já deixa no ponto aí, 1 Coríntios 6,17. Vamos entender esse processo de santificação, como é que é. Quem achou pode ler, por favor. Vamos lá, Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo estava dizendo à igreja, de novo, ele está falando, de novo, eu estou sofrendo dores de parto. Os homens não sabem o que é essa dor, mas a maioria das mulheres sabe. Quem está aí acompanhando pelo Instagram, que é mulher, já teve filhos, sabe o que é uma dor de parto. Dói, é sofrido. E quem tem uma vida cristã, uma vida de igreja, sabe quão sofrido é formar Cristo na vida da pessoa. É isso que Paulo está falando. O processo de santificação significa o quê? Você ser igual a Cristo. Nós precisamos nos parecer com Cristo. Quem achou o texto de 1 Coríntios 6,17? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Porém, quem se une com o Senhor se torna
espiritualmente uma só pessoa com Ele. Ai, 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 ai. A palavra de Deus, ela é poderosa, poderosa. Você quer se santificar, você leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos santifica. Olha esse texto, né, que a Maria Clara leu para nós. Lê de novo, Maria Clara, por favor. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Aquele que se une com o Senhor se torna uma única pessoa com Ele. Meu Deus do céu. Esse é o princípio do casamento. Quando o homem se une com a mulher, o que significa? Eles já não são duas pessoas, é uma só. Quando você se une com Cristo, você se torna o mesmo Espírito. Entenda a importância disso. Entenda por que, às vezes, algumas pessoas falam assim, a pessoa não tem o mesmo Espírito. Já ouviu essa expressão? A pessoa não tem o mesmo Espírito. Ela está querendo dizer o quê? Essa pessoa não está uma com Cristo. Aí você fala assim, opa, peraí. Você está dizendo que a pessoa não se converteu? Eu estou dizendo que ela pegou a salvação dela, pôs debaixo do braço e ela não é ainda um com Cristo. Ela é apenas salva. Ela não está preocupada em se santificar. Ela não está preocupada em ser um com Cristo. Quem é casado sabe a importância desse princípio de se tornar um com a esposa, um com o marido. Isso é tão forte. Agora imagina você se tornar um com Cristo. Esse é o processo de santificação. Quando você é um com Ele, você vai agradar a Deus. Você vai fazer coisas que... Ou melhor, você vai deixar de fazer coisas que vai perder a sua santidade. E você perder a santidade, você afeta seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele é santo. Se você contar uma piadinha que não seja santa para Deus, Ele não vai dar risada, porque Ele não acha graça nenhuma. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Como tem sido a sua vida? Você tem se preocupado com a salvação? Com a santificação? A santificação, ela faz parte do regenerado. Ela faz parte daquele que foi justificado, que foi resgatado por um alto preço por Cristo. Se preocupe com a santificação. Entenda uma coisa sobre santificação. A santificação não é apenas a separação do mal. Entenda isso. A santificação não é apenas a separação do mal, mas é a separação para Deus. Captou? A santificação não é só a separação do mal. Eu vou deixar de fazer coisas ruins que desagradam a Deus. Mas a santificação tem a ver com do que você vai oferecer a Ele. É para Ele. Vou me santificar para Ele. O processo da santificação tem a ajuda de Deus. E tem a nossa ajuda. É assim que acontece.
se você estiver interessado em se santificar, em buscar santificação na sua vida, e você falar assim, poxa, mas como é que isso acontece? É só eu querer? Né? Então entenda o seguinte, existe a parte de Deus, é Deus quem nos santifica. Eu vou te dar uma referência para você. 1 Tessalonicenses 5:23. Só para a gente ter uma referência, não falar e ver que a gente está falando com base bíblica. É Deus quem nos santifica. Vamos lá. Alguém achou? 1 Tessalonicenses 5:23. Quero ouvir alguém ler esse texto. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus ele nos santifica. Olha, esse texto é profundo, hein? Eu não vou me pegar muito nesse texto, mas ele é profundo, para a gente não sair do assunto. Mas se você se atentou a esse texto, ele está dizendo assim, é Deus que santifica. Para que fim? Porque qual que é o fim, Carlos? O finalzinho do versículo? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ele nos santifica para a vinda de Jesus. Jesus precisa nos encontrar santos. Presta atenção nisso. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de algo muito real e forte. Deus nos santifica espírito, o texto está falando que é espírito, é alma e é corpo. Para a gente se achar irrepreensível na vinda de Cristo. Guarda isso aí para você no seu coração. A gente vai falar disso mais um pouquinho na frente. Então, como é que Deus nos santifica? Através de Jesus. Jesus, quando morreu, o sangue dele na cruz, entenda isso, nos purifica. O sangue vertido na cruz, aquele sacrifício de Jesus na cruz, sabe o que ele provoca em nós? A purificação. Deus nos santifica através de Jesus. Deus nos santifica através do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo vai falar, não faz isso. Vai por esse caminho. O Espírito Santo, ele leva-nos a santificar. O Espírito Santo é que nos alerta e fala assim, eu preciso disso, eu quero isso. Eu preciso me santificar. É o Espírito Santo que vai fazer isso. E a própria palavra de Deus, como a gente está lendo, é que nos santifica. Através dela a gente é lavado. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui em toda justiça. Então Deus, ele nos santifica, só que também tem a nossa parte. Alguém rapidamente abre lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Qual que é a participação do homem nesse processo da santificação? Nenhuma. A gente não tem nenhuma responsabilidade, é Deus que nos santifica apenas, ou nós temos uma responsabilidade? Vamos ver Apocalipse 22, 11.
Consegue me ouvir? Sim. Pode ler, Thaís. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Apocalipse, esse texto ele está dando essa instrução e olha, você já fez a sua escolha. Se você tem feito coisa errada, continua fazendo coisa errada. Dá sequência. O texto está falando assim, dá sequência naquilo que você está fazendo. Se você é injusto, continua sendo injusto. Vai fundo, vai nessa. Porque a sua escolha já foi feita. E a nossa consequência nós vamos receber. Agora, se você é santo, continua sendo santo. A santidade é uma continuidade. É uma continuidade. Não se... A santificação é até que Jesus volte. Se você não está convencido disso, vamos ler mais um texto, no próprio Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 19. Quem achou pode ler. 7:8. 7:8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui está falando da volta de Cristo, do noivo vindo buscar a sua noiva, que somos nós, é a igreja do Senhor, e ela precisa estar vestida de uma forma, uma veste espiritual, e essa veste espiritual, ela tem um nome: santificação. Nesse dia, você não pode estar com qualquer vestido. Você não pode estar com qualquer roupa. Você precisa estar com uma roupa especial, chamada santificação. A santificação é algo extremamente importante nas nossas vidas e muitas vezes a gente não dá atenção. A gente vai vivendo, vai machucando as pessoas, vai dando um mau testemunho. E se esquece que Jesus vai nos reconhecer através das vestes que nós vamos estar usando. Outra consequência a respeito da santificação é que a fé nossa fica muito mais forte. Abre sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Rapidinho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Às vezes você fala assim, puxa, eu não consigo determinada coisa na minha vida. Eu não tenho nem forças para orar. Eu não consigo ter a fé que a outra pessoa tem. Eu não consigo ver, eu não consigo tocar no Senhor, eu não consigo atrair a atenção de Deus
Deus para minha vida. Porque sua fé, ela está comprometida com o quê? Com a falta de santidade, de santificação. Quem achou esse texto, lê para nós, 1 Timóteo 3, 9. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Bia, lê direito para nós, por favor. Sorry. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Para a gente ter a verdade da fé agindo na nossa vida, a gente ser cheio de fé, a gente precisa ter uma consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Em outras palavras, é não ter uma mente poluída. Como é que a fé pode ganhar o seu coração? Como é que você pode orar? Você pode crer na palavra com fé, sendo que nós estamos sujos, estamos contaminados, nossa mente é perversa. A consciência pura, ela fortalece a nossa fé. E uma pessoa que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de coisas extraordinárias. Talvez algumas coisas não tenham acontecido na nossa vida porque está faltando fé. E a fé não vem por quê? Porque nós não estamos preocupados com a santificação das nossas vidas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos santifica. Comece a tomar cuidado e se policiar com o seu comportamento. A sua vida precisa ser um exemplo para outros. A sua vida precisa valer a pena o sacrifício que Jesus fez por você. Ele não morreu por você simplesmente, como simplesmente fosse simples, mas a salvação não é algo simples, é algo grande. Mas não é somente pela salvação. Jesus não morreu para que você tenha a salvação e comece a ter uma vida agradável a Ele quando você estiver no céu com Ele. Não foi para isso só. É para você começar a viver aqui na terra e começar a ser transformado aqui na terra para viver coisas extraordinárias na eternidade. Não se contente apenas com a salvação. A salvação foi algo muito grande que aconteceu na sua vida. Mas não parou aí. Ela continua. Ela continua. E Deus quer fazer muita coisa na sua vida. Muita coisa. Agrade ao Senhor e seja santo. Ele é santo. Entenda, para concluir, que o processo de santificação, ele faz parte do processo todo da salvação. A pessoa se arrepende, ela é regenerada, ela é convertida, ela é justificada e ela é santificada. A cada dia nós precisamos buscar essa santificação da nossa vida. Esse é o processo. Mas eu já não aceitei a Jesus, já não está bom, eu já não fui salvo, já não
não fui resgatado, não vou passar a eternidade com Cristo? Vai. Mas você não vai viver a plenitude do Senhor. A plenitude do Senhor é que Cristo seja formado em você. Ele morreu por você. Deus, quando ele olha para você, ele vê Cristo através de você. Cada vez mais, ele não vai ver duas pessoas. Ele vai ver uma só, porque Cristo já foi formado em você. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Agora, você tem trocado o plano de Deus por quê? Ou você tem negado o plano de Deus? Será que vale a pena não buscar a santificação na sua vida? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E eu quero abrir para você, se você tem algum comentário, se você quer fazer alguma pergunta, essa é a hora. Pastor, eu só queria falar que a referência, eu acho que você juntos, se não me engano, Filipenses 3. sobre as boas honras. Filipenses 1,6. É o contrário. Filipenses 1,6. 1,6. 1,6. Sobre as boas obras. Filipenses 1,6. Obrigado, Neto. Está aí a referência para vocês, né? Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Filipenses 1,6. Jesus começou uma boa obra em nossas vidas, com a salvação. Mas ele há de terminar como? Nos tornando como Cristo. Para que na volta de Cristo ele nos encontre santo. Essa é a boa obra que Deus quer terminar na nossa vida. Ele começou, mas não terminou. Alguns, como Paulo estava dizendo, dá uma dor de parto. Oh, Jesus! Que dor de parto tem alguns para formar Cristo neles. Facilite o processo de Deus na sua vida. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou quer perguntar? Quando você falou que santificação não é apenas a separação do mal, mas é a separação para Deus. Ontem eu me lembrei de algo. Ontem eu estava conversando com a pastora que arranca meus carrapichos quando eu preciso. E num momento a gente estava conversando e eu falei, mas assim, num bate-papo eu falei, e se eu não estivesse fazendo isso? Né? Porque às vezes a gente pensa, se eu não estivesse fazendo isso, eu ia estar fazendo o quê? E ela na hora fez assim, Aline, você não presta. E eu falei, what? Ela falou, você não presta para mais nada. Ela falou, quando a gente tá na obra de Deus e quando a gente quer servir ao Senhor, a gente não serve para mais nada. E quando você falou que a santificação não é apenas a separação do mal, mas a separação para Deus, à medida que a gente se santifica, é uma realidade, a gente não serve mais para outra coisa. A gente não serve mais para o mal. A gente perde a utilidade e o prazer a cada vez mais que você se aproxima da comunhão com o Pai e as coisas vão realmente ficando sonsas, sem sal, e vocês têm essa sensação, eu não sirvo mais para aquela vida, para aquele estilo de vida mundano e pecaminoso que eu tinha. E aí, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, a gente parece que larga os pecadões, né? E Deus vai começando a trabalhar a gente no que a gente poderia chamar de pecadinhos.
E eu penso que a separação do mal, mas a separação para Deus é justamente isso. Quando Deus se ira porque todos os utensílios dele foram levados, os homens aí estudando o livro de Daniel, foram levados para a Babilônia, e quando vem o juízo, a ira de Deus era justamente porque as coisas santas, elas estavam sendo usadas para objetivos profanos, para banquetes e bebedeiras, coisas ali que não tinham nada a ver com a santidade do Senhor. Então, nós somos esses utensílios, né? Nós devemos ser separados. A santidade, ela é a separação para Deus. Não tem mais utilidade para outra coisa, né? E ontem, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando sobre isso, né? Ela falou, você não serve para mais nada. E eu pensei, é? E é. Que um dia a gente chegue mesmo nesse ponto de falar, eu não sirvo para mais nada, eu só sirvo para te servir, para ser sua filha, para ser seu filho. E quero fazer isso em santidade, né? Ser um utensílio que te honra e glorifica. É isso aí. Boa palavra. Alguém mais quer comentar algo ou perguntar? Senão, eu vou encerrar com apenas uma experiência de um homem da Bíblia, Josué, ele falando sobre santificação e a importância disso, né? Quando ele, dos momentos da vida dele que ele precisou fazer um grande feito, né? Ele deu uma recomendação para o povo. Então, e olha a recomendação que ele deu para o povo, né? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A gente quer muito ver o Senhor fazendo maravilhas no nosso meio. Mas a recomendação de Josué era: santifica, para que você veja o que o Senhor vai fazer no nosso meio. A santificação, ela é uma chave para que Deus possa fazer coisas na nossa vida. Deus, ele vai usar as pessoas que são santas. Por quê? Porque o nosso espírito, ele está conectado com o espírito dele. Nós somos um. É assim que Deus usa as pessoas. Por isso que a gente vê algumas pessoas, às vezes, fazendo coisas que glorificam o nome de Deus, que fazem diferença na vida de alguém. Isso significa o quê? Que aquela pessoa tem procurado se santificar. Josué ia fazer algo aqui natural, ele estava com uma conquista. E a recomendação dele era: olha, faz o seguinte, santifica, porque amanhã você vai ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Eu quero encerrar com isso, que você tenha consciência da santificação nas nossas vidas. Não tem como Deus fazer coisas grandiosas se você não fizer a sua parte. Seja santo como Ele é santo, e você experimentará coisas grandiosas no seu meio, na sua casa, na sua família. Ore comigo agora, encerrando esse culto, e esteja sempre conectado o que possível conosco, para que você possa ser edificado. Nós vamos estar nos reunindo agora no domingo, às 10h30, horário aqui nos Estados Unidos, 11h30 no Brasil. Será nosso culto no domingo. Na sexta-feira nós temos culto Teens, bênção. No sábado tem Kids, Aline.
No sábado, que horário? 10 horas da manhã, e esse sábado é online, é pelo Zoom. Esse sábado vai ser pelo Zoom, com as crianças às 10 da Tem um manhã. professor super especial esse sábado. Aí, professor super especial, não perca. E no domingo nós vamos estar tendo o nosso culto às 10h30 da manhã, né? Se você está aqui na cidade, venha participar presencialmente conosco. Agora, se você não está aqui na cidade de Richmond, Virgínia, Estados Unidos, você pode estar participando conosco através das redes sociais. Fique aí conectado. Então, eu quero orar nessa noite para abençoar a sua vida, abençoar essa palavra, né? Que essa palavra venha fazer diferença na nossa vida. Que a gente possa viver a palavra do Senhor, não só ouvir, mas praticar. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse culto que nós prestamos ao Senhor. De forma simples, mas com coração desejoso de agradar o Senhor. Que essa é a forma que entendemos que deve ser o Evangelho, que deve ser nossas vidas. A santificação tem a ver com sermos verdadeiros, autênticos, simples e desejosos de agradar o Senhor, o Senhor. Que o Senhor venha sobre cada casa, sobre cada família que está conectada aqui, que está recebendo a palavra poderosa do Senhor, que a palavra do Senhor nos santifica. E a santificação faz toda a diferença em nossas vidas. Eu oro, Pai, nessa hora, para que o Senhor venha no meio de cada família nessa noite e possa fazer coisas grandiosas, grandiosas, porque no coração deles, eles já decidem nessa noite se santificarem. E a cada dia, eles se mantêm santos, para começarem a experimentar e a ver as maravilhas, as grandezas que o Senhor fará no meio do povo santo. Louvado seja o Senhor. Nós glorificamos o Senhor, adoramos o Senhor e te agradecemos por essa noite, pela oportunidade de falar com algumas pessoas. E nós sabemos que isso não é obra nossa, mas é o Senhor. O Senhor tocando, alcançando as pessoas. Louvado seja o Senhor. Faça grandes coisas nesse mundo, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.